Boa noite, queridos, que a paz do Senhor seja sobre nós, amém? Chegou o momento de nós dividirmos agora a palavra de Deus, compartilharmos aquilo que Deus tem preparado para nós nessa noite. Eu te convido então a abrir a poderosa palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos. Mateus, capítulo 6. A proposta do nosso culto hoje, da nossa reflexão, algo que Deus tem colocado já no nosso coração para a gente tratar durante toda essa semana, nós vamos falar de um assunto que afeta todo mundo, gente. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Quem ainda não foi atingido por isso, não é nenhuma palavra ruim para você, mas você vai passar por isso, porque isso faz parte da existência humana. Então hoje nós vamos tratar de algo que nos atinge, nós vamos falar de ansiedade, e a proposta é justamente termos aqui uma conversa aberta, franca, sobre esse mal que por vezes nos atinge de uma forma tão profunda. Então o Senhor Jesus vai falar aqui no capítulo 6, a partir do verso 25, sobre a ansiedade. Antes da leitura, você sabia que a ansiedade é a mãe da maioria das doenças emocionais e psicossomáticas? Sabia disso? Por exemplo, depressão, que foi tão trabalhado, né? A questão aí do Setembro Amarelo. Depressão, síndrome do pânico. Quem já ouviu falar? Síndrome do pânico, depressão, síndrome do pânico, síndrome do pensamento acelerado, aquelas pessoas que não desligam, pode ficar a milhão, correndo para lá, para cá. É a síndrome do pensamento acelerado, complexo de inferioridade, baixa autoestima, vitimismo. Todas essas doenças emocionais, não fique escandalizado não, mas todas essas doenças emocionais são verdadeiras filhas da mãe, e a mãe delas é a ansiedade. Então quando você aprende, e essa é a proposta de hoje, a gerenciar os seus níveis de ansiedade, você na verdade está prevenindo que outras doenças emocionais aflorem no seu organismo. Então quando Jesus nos traz essa palavra aqui sobre ansiedade, é para que você vença esse mal e automaticamente impeça que outras doenças emocionais e psicossomáticas venham sobre você. Então vamos dar uma olhadinha aí nas palavras do nosso Salvador. Jesus diz assim a partir do verso 25, acompanha aí na sua Bíblia. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Jesus disse isso, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua poderosa palavra. Senhor, acabamos de ler a Tua palavra, cremos naquilo que ela ensina. Pedimos que agora, Pai, o Senhor nos dê sabedoria, graça, inspiração, para fazermos, ó Deus, a correta explanação da Tua palavra. Senhor, nos ajuda a fazer aqui as corretas aplicações da Tua palavra aos nossos corações, às nossas vidas. O Senhor sabe muito bem quais são os nossos dilemas, as nossas demandas, Senhor, as nossas dificuldades. Entregamos tudo diante do Senhor, que o Teu Espírito Santo traga luz e orientações por meio da Tua palavra, é o que nós pedimos em nome de Jesus.
Amém. Conversa franca sobre ansiedade. Vou começar com uma perguntinha provocativa. Por acaso, você já deu de cara com alguma pessoa ansiosa hoje? Da hora que você acordou até agora, você já deu de cara? Não olha para o lado não, estou perguntando, você já deu de cara com alguma pessoa ansiosa hoje? Pensa bem. Eu tenho certeza que sim, tenho certeza absoluta. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que antes de sair de casa, você deu uma olhadinha no espelho, não deu? Quem aqui deu uma olhadinha no espelho antes de sair de casa? Ainda que rapidinho, você olhou lá, deu uma ajeitadinha no cabelo assim, você olhou no espelho? Então você deu de cara com uma pessoa ansiosa. Quem aqui é aquele tipo de pessoa que o problema não chegou, talvez nunca vai chegar, mas só de pensar na possibilidade, só de cogitar a possibilidade de ter que enfrentar um determinado problema, você já fica tenso, você fica nervoso, você já não come direito, você já não dorme direito, você já fica com expectativas ruins. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, o que vai ser de mim? O que vai ser da minha mulher? O que vai acontecer comigo? E se eu ficar doente? E se eu perder o emprego? E se eu morrer? Ai meu Deus. O nome disso é ansiedade. Conhece alguém assim ou não? Você sabia, quando a gente olha aqui esse texto, o Senhor Jesus, Ele falou essas palavras, esse texto ele foi escrito, gente, há mais de 2000 anos. Dizem os especialistas por aí, que a ansiedade junto com a depressão é o mal do século. Sinceramente, eu não sei se a gente pode afirmar isso, porque esse texto foi escrito há 2000 anos. Olha, 2000 anos atrás, Jesus já olhava para as pessoas, e Ele dizia para as pessoas há 2000 anos, não vivam ansiosas. Então, a palavra de Deus nos mostra que a ansiedade não é um mal do século 21. A ansiedade não é um mal da atualidade. A ansiedade é um mal que acompanha a humanidade há milênios. Há 2000 anos, as pessoas já viviam ansiosas. Não é por causa da modernidade, não é por causa da tecnologia, as pessoas já viviam ansiosas. Então esse mal nos acompanha já por milênios. O grande problema da ansiedade é que ela gera em nós sofrimento antecipado. Uma pessoa que está ansiosa, ela sofre antes da hora, e expectativas ruins. Você fica ansioso, aí você fica pensando em coisas ruins que podem acontecer por causa de um problema que não chegou e que talvez nunca vai chegar. E a ansiedade te deixa... O grande problema que eu percebo é que a pessoa ansiosa, ela não consegue, gente, pensar em outra coisa. Ela não consegue. Quem já passou por uma fase de ansiedade? Quem aqui já passou por uma crise de ansiedade? Eu não estou falando da síndrome do pânico, eu estou falando crise de ansiedade, quando vem aquela preocupação que você não desliga, que você vai dormir... Aquela preocupação é a última coisa que você pensa, e quando você acorda, é a primeira coisa que você pensa, aquilo fica na sua cabeça, e você fica tenso, preocupado, pode gerar sintomas, né? Daqui a pouco você está desenvolvendo doenças psicossomáticas, dores de cabeça, dores de estômago, sei lá, cada organismo vai reagir de uma maneira, você vai ter dificuldades de sono, vai ter dificuldades, enfim, são várias as possibilidades, porque a ansiedade, a pessoa ansiosa, ela não pensa em outra coisa, e ela não fala em outra coisa, a não ser naquilo que a está deixando ansiosa. Aí ela se torna uma pessoa repetitiva, uma pessoa irritadiça. Converse com uma pessoa em crise de ansiedade, numa fase de ansiedade, ela vai te contar o problema dela uma vez. Aí você fala, amém, irmão, vamos orar. Aí passa 5 minutos, ela conta o mesmo problema outra vez. Aí passa 10 minutos, ela toca no assunto outra vez. Se você ficar 10 minutos com ela, ela vai falar umas 20 vezes, no mesmo problema, porque aquilo está consumindo a pessoa por dentro. Então ela fica repetitiva mesmo, ela fica irritadiça, nada está bom, nada está legal. Por isso a proposta hoje, irmãos, é nós olharmos aqui para a palavra de Deus. Eu vou trabalhar esse texto e um outro texto de apoio, daqui a pouquinho nós vamos para ele. Mas são alguns textos que nós vamos trabalhar hoje, onde a palavra de Deus nos ensina a gerenciarmos a nossa ansiedade. Deixa eu te falar um negócio aqui, meu irmão. Quando você ora assim, Deus, tira essa ansiedade de mim. Oração errada.
Deus não vai tirar a ansiedade de você. Sabe por quê? Porque Ele já falou na Bíblia que quem deve gerenciar os próprios níveis de ansiedade somos nós. A Bíblia diz assim: lançai sobre Ele a vossa ansiedade. Quem é que tem que lançar a ansiedade sobre Deus? Nós. Não é o anjo Gabriel que vai descer aqui e vai falar: dá licença, posso pegar a sua ansiedade? Não, é você, lançai sobre Ele a vossa ansiedade. Jesus fala que não andeis ansiosos. Eu é que não devo andar ansioso. A gente às vezes põe na conta de Deus algo que é nossa responsabilidade. Quem deve gerenciar os níveis da ansiedade? Nós. Eu devo. O que está me deixando ansioso? Como eu posso lidar melhor com isso, para que esses níveis de ansiedade não extrapolem? Então nós vamos observar hoje aqui 4 verdades bíblicas. Quero que você guarde no seu coração 4 verdades bíblicas que vão te ajudar a diminuir os seus níveis de ansiedade. A primeira verdade que nós vamos destacar hoje é baseada aí nas palavras do nosso Salvador Jesus. A ansiedade é incoerente. Como é que eu começo a controlar e a vencer a ansiedade? Quando eu entendo, quando entra na minha cabeça que a ansiedade não faz sentido. Desculpa a expressão, a coisa mais estúpida, mais idiota que a gente pode fazer é ficar ansioso. Mas até a gente entender isso, leva um tempo. E aí a gente descobre isso. A ansiedade é incoerente. Ela não além de não resolver nada, ela não faz sentido algum. Jesus tenta colocar isso de uma forma simples, para que os discípulos possam entender isso, que a ansiedade é incoerente. Aí Jesus, ele chama a atenção dos discípulos para 2 coisas: para as aves e para as flores. Nas palavras de Jesus, ele diz assim, observai as aves do céu. Aí ele vai dizer que as árvores, elas não semeiam, elas não trabalham, elas não... Contudo, aí Jesus olha para os discípulos: contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Aí ele fala para os discípulos: por acaso não valeis vós muito mais do que as aves? Aí Jesus fala assim: observai as flores. Algumas traduções dizem lírios do campo, são as flores. Observai as flores do campo. Se Deus cuida da flor do campo, que hoje existe e amanhã murcha, morre, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Nós podemos imaginar esse diálogo de Jesus, ele conversando com os seus discípulos, e aí ele vê os discípulos ansiosos, vê a ansiedade: e se faltar o que comer, e se faltar o que vestir, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo. Eu imagino Jesus olha para os discípulos e fala assim: para tudo. Aí Jesus olha para eles, aí primeiro ele fala assim: observai as aves. Devia ter alguns passarinhos voando. Jesus fala assim: para, olha lá. Observai as aves. Em outras palavras, é como se Jesus falasse assim: olhasse para Pedro, para o Tiago, para o João, para o Filipe, para o Natanael, olhasse para os discípulos e falasse assim: gente, passarinho. Acho que Jesus olhou para os olhos dele e falou: Pedro, passarinho. Olha para o seu vizinho e fala assim: passarinho, irmão, passarinho. Aí Jesus olha para o outro grupo de discípulos e fala assim: agora olha as flores. Devia ter flores ali perto. E aí Jesus olha e fala assim: florzinha, florzinha. Olha para o vizinho e fala assim: florzinha, irmão, florzinha. Jesus fala para os discípulos: passarinho e florzinha. Coisas tão pequenas, coisas tão... eu não estou... daqui a pouco a gente... pastor está menosprezando os pássaros, e não é nada disso. Na verdade, Jesus coloca as coisas aqui numa escala de valores. Jesus está dizendo assim: gente, se Deus cuida de passarinho, se Deus dá valor e atenção para florzinha, será que Ele não vai cuidar de nós, por quem o Filho dele morreu na cruz do Calvário? Gente, Jesus não morreu na cruz por passarinho, ou morreu? Eu morri pelos canários do reino. Foi isso? Você é um canário do reino? Jesus não morreu por passarinho, Jesus morreu por nós. Aí Jesus olha para a florzinha: Jesus morreu por florzinha? Morri na cruz para salvar esse lírio do campo. Foi isso? Jesus morreu por nós. E aí Jesus fala assim: gente, se o Pai Celeste, Ele cuida de passarinho, se Ele cuida de florzinha, você acha que Ele não vai cuidar de você,
por quem o Filho dele morreu na cruz do Calvário. Perceba como a ansiedade, ela é incoerente. Se Deus se importa com coisas tão menores, tão pequenas, não faz sentido achar que Ele vai nos largar e que nós estamos abandonados e salve-se quem puder. Não, nós temos um Deus que cuida de nós. Se Ele cuida de passarinho, se Ele cuida de florzinha, irmãos, se nós lembrarmos o livro de Êxodo fala que Deus sustentou o povo de Israel no deserto por 40 anos, está lembrado? 40 anos o povo andando no deserto. Agora pare e pense, se Deus mandou água e pão para quase 3 milhões de pessoas, não era um grupinho de 500 pessoas, eram 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, homens, mulheres e crianças, 3 milhões, a Bíblia fala que 40 anos no deserto, não tem contexto, não tem ambiente mais hostil do que deserto. Deserto é lugar de extremos, de dia muito quente, de noite muito frio. Deserto é lugar que da areia e dos rochedos brotam serpentes e escorpiões o tempo inteiro, lugar de morte. Lugar é deserto inóspito, é lugar onde não há vida, lugar de solidão, pois a Bíblia diz que nesse lugar mais terrível, nesse contexto mais tenebroso, Deus sustentou o povo dele por 40 anos, e não deixou o pão acabar, e não deixou a água acabar, e não deixou a sandália do pé gastar, e não deixou a roupa estragar. Se Deus cuidou de 3 milhões de pessoas no deserto por 40 anos, será que Ele não é capaz de cuidar de você e da sua família de 4 ou 5 pessoas no meio da crise que você está vivendo? Querido, Deus cuida de passarinho. Fala para o vizinho aí, passarinho, irmão. Olha para o outro lado e fala assim, florzinha, irmão, florzinha. Deus cuida de passarinho, Deus cuida de florzinha. Deus sustentou Israel no deserto. Deus cuidará de você enquanto essa crise permanecer dentro da sua casa. Pode ficar 1 ano, 2 anos, 10 anos. Deus vai cuidar de você. Se Ele cuida de coisas menores, Ele cuida do povo dele. Quando você entende isso, você fala, é verdade. A ansiedade não faz sentido. A ansiedade é incoerente. Aí você descobre o seguinte, viver ansioso, no fundo, é duvidar do caráter de Deus. Quando eu vivo de modo ansioso, estou duvidando do caráter de Deus, estou duvidando da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Então, não duvidemos do caráter de Deus. Ele cuidou de plantinha, Ele cuidou de passarinho, Ele cuidou do povo no deserto. Ele cuida da igreja hoje em nome de Jesus. Uma segunda verdade que vai trazer força para nós controlarmos aí os nossos níveis de ansiedade, é nós entendermos que além da ansiedade ser incoerente, dela não fazer sentido, se Deus cuida de florzinho, de passarinho, Ele cuida de nós. Uma segunda verdade é que a ansiedade me impede de enxergar a grandeza de Deus. A ansiedade, além de ser incoerente, ela me deixa cego. Quando os meus níveis de ansiedade estão lá em cima, quando eu estou assim, nossa, muito ansioso, muito preocupado, já tendo sintomas, meu coração acelerado, tem gente que acha que está tendo um ataque cardíaco, corre para o médico, é uma crise de ansiedade, que já está virando um pânico, já está virando, porque ele está preocupado, ele está ansioso, ele está, ai meu Deus, calma, a ansiedade, além de ser incoerente, quando os níveis de ansiedade estão lá em cima, a ansiedade me cega, de modo que eu não consigo mais enxergar o tamanho do nosso Deus. Quem é o seu Deus? Quem é o nosso Deus? Qual é o tamanho do nosso Deus? Você já pensou nisso? O profeta Isaías responde essa pergunta, no capítulo 40 do seu livro. O profeta Isaías diz assim, o meu Deus é aquele que mede as águas dos oceanos na concha da sua mão. Olha, irmão, pensa, você já deve ter ido à praia, não sei se você já teve oportunidade de pegar um barco, ou um navio, ou uma escuna, sei lá, e adentrar o mar, ficar em alto mar. Mas você que já teve, pense, ou mesmo você que não teve essa experiência, pensa no tamanho do Oceano Atlântico. Depois, se você tiver dúvida ou curiosidade, pesquisa lá.
na internet, veja o tamanho do Oceano Atlântico, pensa no tamanho do Oceano Pacífico, pensa no tamanho do Oceano Índico, pense em todos os mares, em todos os oceanos, pois a Bíblia diz que o nosso Deus é aquele que mede as águas de todos os oceanos e de todos os mares do planeta. Deus junta todas as águas dos mares e oceanos e Ele mede essas águas na concha da sua mão. Olha o tamanho do nosso Deus. Isaías continua dizendo, ele fala assim: o meu Deus é aquele que mede o pó da terra em balança de precisão. Isaías 40. O profeta diz isso. O meu Deus é aquele que desenrola o céu como se fosse uma cortina. Ele diz assim: o meu Deus é aquele que conhece cada estrela do universo. E Ele chama cada uma das bilhões e bilhões e bilhões de estrelas que existem no universo. Ele chama cada uma delas pelo nome, pela simples razão e motivo de que Ele fez cada uma dessas bilhões e bilhões de estrelas. Qual é o tamanho do universo, gente? O universo tem bilhões e bilhões e bilhões de estrelas. Qual é o tamanho do universo? Dá para a gente contar? Nessa simples foto aí, conta para mim aí as estrelinhas, por favor. Quem conseguir contar, ganha um beijo do pastor Toninho. Vamos lá. Conta aí. Não dá para contar. Milhões e milhões e bilhões de estrelas, planetas, galáxias. Imagine o tamanho do universo, pois a Bíblia diz que o nosso Deus criou cada uma dessas estrelinhas e Ele chama cada uma delas pelo nome, porque Ele criou todas elas. Olha o tamanho do nosso Deus. Se você perguntar para os astrônomos, pessoas sérias que fazem o estudo correto, não charlatões, os astrônomos, qual o tamanho do universo? Eles não sabem dizer exatamente o tamanho do universo. Nós sabemos, pela palavra, pela revelação da palavra de Deus, que o universo não é infinito. Tem gente que acha que o universo é infinito. Não é. A Bíblia nos mostra que infinitude é atributo único de Deus. Infinitude é atributo exclusivo de Deus. Mas os astrônomos projetam o tamanho do universo. Os astrônomos projetam que o universo tenha cerca de 10 bilhões de anos-luz de diâmetro. Esse é o tamanho do universo. Pequenininha, 10 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você entrasse numa nave espacial, voando à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria 10 bilhões de anos para sair de uma ponta do universo e chegar na outra. Eu vou repetir que quando eu também li essas informações, eu falei, como? Como que é esse negócio? Se você entrar numa nave espacial hoje, voando à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria aproximadamente 10 bilhões de anos para sair de uma ponta do universo e chegar na outra. É grande esse tal do universo, né? Pois a Bíblia diz que o nosso Deus é maior do que o universo, porque Ele é o Criador do universo. E esse Deus grandioso, Criador de bilhões e bilhões de estrelas, planetas e galáxias, esse Deus grandioso, Ele te ama tanto, que Ele diz para você, por meio da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus está dizendo assim: eu criei o macro-universo, com as suas galáxias e planetas, eu criei esse macro-universo, mas eu te amo tanto, que eu me importo com o seu micro-universo. Se eu conheço cada estrelinha do universo, do cosmos, eu conheço cada sentimento, cada pensamento que invade a sua alma, nos cantos mais escuros, escondidos do seu coração. E assim como eu sustento o macro-universo, eu sou poderoso para sustentar o teu micro-universo no meio de crises e dificuldades. Olha o tamanho do nosso Deus, aquele que criou o macro-universo,
Ele é poderoso, glorioso em poder, mas Ele nos ama tanto que Ele se importa com o meu micro-universo. A primeira verdade que o Senhor Jesus nos mostra: a ansiedade é incoerente. Nunca mais esqueça isso. Passarinho e florzinha. Deus cuida de passarinho e de florzinha, então Ele vai cuidar de mim. Ficar ansioso é incoerente. Se Ele cuida de coisas menores, Ele cuida daqueles pelos quais o Filho dele morreu na cruz. Segunda verdade: se os meus níveis de ansiedade estiverem lá nos céus, eu já não consigo enxergar a grandeza do meu Deus e a minha fé vai ficando cada vez menor. A terceira verdade que a palavra de Deus nos mostra, para a gente aprender a controlar os nossos níveis de ansiedade: você precisa orar, suplicar e agradecer. Tríplice ação de quem quer controlar os seus níveis de ansiedade. Você tomar as rédeas da sua vida. Deus te deu o livre-arbítrio. É você. Você tem poder de escolha, de decisão. Entenda isso. E acredite nisso. Com a força do Espírito Santo, eu posso crer na palavra, praticar a palavra e diminuir os meus níveis de ansiedade. Posso, porque Deus me deu essa escolha e esse poder. Mas a Bíblia nos mostra o caminho. Qual é o caminho para eu conseguir baixar os meus níveis de preocupação e de ansiedade? Eu preciso 3 coisas. Vamos juntos? Orar, suplicar, agradecer. Outra vez? Orar, suplicar e agradecer. Aí o nosso texto de apoio está aqui em Filipenses, ó. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Não fique ansioso, transforme a sua ansiedade em quê? Olha lá, oração, pela súplica e com ações de graça. Oração, súplica e ações de graça. Orar, suplicar e agradecer. Eu começo a controlar a ansiedade dentro de mim quando eu transformo essa ansiedade em oração. E o que é oração? Oração é você contar para Deus qual é a sua dor do momento. Tem que sair daqui, tem que ser verdadeira, tem que ser original, senão não baixa os níveis de ansiedade. Você tem que entrar no seu quarto, fechar a porta e rasgar o verbo, falar com Deus. Deus, eu estou ansioso, eu estou nervoso, eu estou triste, eu estou com raiva. Por quê? Porque eu perdi o meu emprego, o dinheiro está acabando e não tem perspectiva de novos empregos, eu não sei o que fazer. Deus, eu estou aflitíssimo, porque o meu filho ou a minha filha está doente, a gente já fez um monte de exame, os médicos não descobrem, ele só piora. Deus, isso está me tirando a paz. Você tem que falar para Deus. Orar é contar para Deus a angústia que está aqui dentro do seu peito, da sua alma, dentro de você. Isso é oração. Quando você ora, quando você conta para Deus aquilo que está... Eu vou usar uma expressão feia aqui, mas essa é a ideia. É a ideia de você vomitar. Sabe quando você come alguma coisa estragada, que você fica passando mal, e toma remédio, não resolve, e você sabe o que você tem que fazer, só tem um jeito, você tem que botar para fora aquilo que está estragado e que está fazendo mal. E aí você vomita aquele mal, e você tem aquele alívio. Essa é a proposta da oração, põe para fora. Por isso que a oração não pode ser reza. Porque reza são palavras repetitivas, são vãs repetições, sem reflexão. Você nem pensa no que você está falando. Então não traz alívio, não diminui a ansiedade. E às vezes a gente, a reza tal, não sei o quê, mas a gente também faz a reza evangélica, a gente também tem a reza gospel. A gente critica outras rezas, mas a gente tem as nossas. A gente tem as nossas orações mecânicas, a gente tem as nossas orações feitas no piloto automático. Temos ou não temos? Nós temos. Todos os dias a gente faz reza. Todo dia a gente faz assim: Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia que o Senhor me dá. Muito obrigado agora por esse alimento que eu vou comer. Obrigado porque o Senhor tem sido ali. Oh Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. Oh soberano Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor amado. E agora eu quero te agradecer, Senhor, porque está na hora de dormir. Obrigado porque eu tenho uma cama para dormir. Eu estou com muito sono, que louvar vocês. Quantas e quantas vezes, nos anos da nossa vida, nós já fizemos orações assim.
que se transformaram em rezas. E a gente faz só para tirar o peso da consciência, para a gente enganar a gente mesmo, que a gente orou antes de dormir, que a gente orou antes de comer. Nem orou, a gente fez uma reza. A gente não é uma coisa que sai das entranhas, é uma coisa que a gente vai repetindo, é no automático. Esse tipo de oração, ele não traz nenhum alívio de ansiedade. Não baixa os níveis de ansiedade. Não. A gente faz muita coisa no automático. Às vezes nós pastores, por exemplo, a gente fala assim, curve sua cabeça e feche os seus olhos, não é? Às vezes a gente fala isso na hora de orar, porque na hora da oração a gente percebe que um fica olhando para cá, o outro fica olhando para lá, fica olhando na roupa de um e tal. Então, para não desviar a atenção, a gente fala assim, curve sua cabeça, né? E feche os seus olhos, para você ficar concentrado ali na oração, não desviar a atenção. Mas às vezes até os pastores fazem a coisa no automático. Às vezes a gente vai falar assim, curve sua cabeça e feche os seus olhos. Mas a gente está tão no automático que a gente não fala curve sua cabeça e feche os seus olhos. A gente fala assim, curve os seus olhos e feche a sua cabeça. Quantas vezes a gente vai fazendo as coisas assim, no piloto automático? Fala, não, tem que ser uma coisa que sai daqui, das entranhas. Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto e rasgou o verbo com Deus, abriu o coração? Não existe, eu não conheço ainda, psicoterapia mais poderosa e eficaz do que a oração. Não conheço. E olha que tem muitas psicoterapias aí, muitas metodologias maravilhosas, mas eu não conheço ainda uma psicoterapia mais poderosa do que você entrar no quarto e botar para fora e falar com Deus aquilo que está estragando, que está estragado dentro de você. Aí essa oração, o apóstolo Paulo, põe para mim o texto de novo, querido. Pode pôr nesses telões aqui. Isso. Então, pela oração. Depois da oração vem a súplica. Olha lá, pela oração e pela súplica. Depois vem a ação de graça. A oração, chega uma hora que tem que virar súplica. O que é suplicar? Se orar é contar para Deus o que não está legal dentro de mim, suplicar é o grito da alma. É a oração com força máxima, é a intensidade da alma. Nós temos o exemplo de Bartimeu, que suplicou, lembra? Como é que Bartimeu suplicou? Ele ficou lá no cantinho dele, Jesus passando, e ele ficou lá, Jesus, oh Jesus, foi assim? Tem misericórdia. Não, a súplica, suplicar é rogar, suplicar é pedir misericórdia, com intensidade, é você botar um gás na sua oração, é o grito da alma, Jesus, filho de Davi, tem compaixão, você já está botando para fora, e agora você suplica a graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem por problema financeiro, nem por problema de relacionamento, nem por problema de saúde. Pega essa coisa ruim que está te causando mal, transforma em oração, põe para fora, fala com Deus, desabafa com Deus, faz isso virar uma súplica. Grita, se você não quer gritar ali no seu quarto, mas com intensidade você fala com Deus. E aí, finalmente, essa oração e essa súplica, ela termina com ações de graça, que é agradecer, que é você lembrar o que Deus já fez em situações passadas, as bênçãos que Deus já te deu. Gente, isso alivia demais, isso ajuda muito na hora da ansiedade. Quando você está passando um momento que você não vê perspectiva de melhora, você primeiro ora, depois você suplica, e aí você começa a lembrar o que Deus já fez, e você começa a agradecer a Deus. Ações de graça. Você começa a agradecer a Deus. Você lembra que quando crises anteriores vieram, as coisas ficaram difíceis. A vida ficou complicada, parecia o ponto final. Mas apesar de tudo que aconteceu, você está aqui hoje. Aleluia. Deus cuidou de você. Você venceu. Mas eu estou mais ou menos. Mas você está aqui, meu irmão. Você venceu. O Senhor cuidou de você. E quando você ora, quando você suplica e quando você agradece aquilo que Deus já fez na sua vida, aí você está pronto para receber a bênção do versículo seguinte, Filipenses 4:7.
depois que você pega a ansiedade, transforma em oração, em súplica e ações de graças, aí a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente e o coração em Cristo Jesus. Entende que a paz de Deus é consequência de oração, de súplica e de ações de graça. Quando você consegue pegar a sua ansiedade e dividi-la e transformá-la em oração, em súplica e ações de graça, aí o apóstolo Paulo diz, queria destacar essa expressão que ele usa aqui, ó, e a paz de Deus que excede todo entendimento, olha lá, guardará a vossa mente. Eu fui dar uma pesquisada e descobri o seguinte, o apóstolo Paulo, quando ele usa essa expressão, guardará, a paz de Cristo guardará a vossa mente, na verdade ele pegou essa expressão guardará do vocabulário militar. Se a gente lembrar que Paulo, principalmente nos últimos anos da sua vida, ele viveu em prisões, ele ficou cercado por soldados, ele conviveu muito com a guarda romana. Então, quando ele diz aqui que a paz de Cristo guardará, se você for pesquisar a raiz dessa palavra, guardará, Paulo está se referindo a um soldado quando monta guarda. Né? Então, é essa a ideia do apóstolo Paulo. Quem serviu aqui? Quem serviu o exército? Levanta a mão. Então, por acaso, quando o seu... Vamos imaginar, lembra o seu tempo aí, se você serviu... quando o sargento chegava e dava uma ordem para o soldado, digamos que o sargento falasse assim para você, soldado, você tem uma missão, mas você ia bater continência, sim senhor, qual é a missão? A missão é, você vai montar guarda na entrada do quartel, a noite inteira, essa é a sua missão, e não vai deixar ninguém passar sem identificação, você vai montar guarda. O que o soldado faz? Ele pega a arma, e com a arma em punho, ele vai para frente do quartel e ele, com a arma em punho, ele monta a guarda. E ele está ali guardando a entrada do quartel. Ninguém entra, ninguém passa sem identificação, porque ele recebeu uma ordem do seu superior, de que a missão dele é guardar. Ele está montando guarda, com uma arma, ele está ali guardando a entrada do quartel. Essa é a figura que você pode imaginar quando nós lemos aqui Filipenses 4:7, essa é a figura que você pode imaginar. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Quando nós oramos, suplicamos e agradecemos, a paz de Cristo, Paulo diz, vem montar guarda na entrada da nossa mente, para não deixar a ansiedade entrar. Como um soldado armado, a paz de Cristo se posiciona na entrada da nossa mente. E ela não deixa a ansiedade entrar. A ansiedade chega e a paz de Cristo armada pergunta, quem é você? Eu sou ansiedade. Você não vai passar aqui não. Não, eu vou. Não vai. Não, eu vou entrar aí nessa cabeça e vou confundir. Não vai. Não vai. Eu recebi ordens expressas. Você não pode entrar. A paz de Cristo. É exatamente isso. Quando Paulo diz que a paz de Cristo guardará. Ele está falando da guarda romana. Ele sabe o que ele está falando. É uma figura militar. Então ele está dizendo, a paz de Cristo guardará como um soldado armado. Ela está na entrada da nossa mente, impedindo a entrada da ansiedade. Tudo isso como consequência da oração, da súplica e das ações de graça. Aí a gente fala assim, meu Deus, eu amo tanto Jesus, mas a ansiedade está no meu coração, eu não aguento mais. Você está orando, você está suplicando e você está agradecendo. Quando você obedece às ordens da palavra de Deus, a paz de Cristo vem como um soldado armado que se posiciona na entrada da sua mente e nenhum pensamento ansioso entra, a paz de Cristo está guardando. Quem não ora, quem não suplica e quem não agradece as bênçãos do passado, não tem a paz de Cristo como um soldado armado na entrada. Não tem ninguém guardando. Qualquer pensamento ansioso vai entrar e sair, fazer a bagunça que quiser, porque não tem ninguém ali guardando. Você quer que a paz de Cristo guarde a sua mente? Olha o caminho da palavra de Deus. Não tem fórmula mágica, gente. Não tem rosa ungida. Não tem sabonete santo que vai tirar as catingas espiritual.
não tem o óleo ungido de Israel, não tem essas macumba gospel, não tem nada disso. O que vai guardar a sua mente da ansiedade é você praticar a palavra. Não andeis ansiosos por nada, antes transforme tudo isso em oração, em súplica, com ação de graça, e a paz de Cristo guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. É isso o que a palavra de Deus nos ensina. E eu sei que, como eu, você também tem muitos momentos de ansiedade. O que causa ansiedade? Tudo que nos foge do controle. Qualquer outra coisa, tranquilo. Você chega no médico, você chega em algum lugar, seja qualquer situação da vida, que ocorre o problema, mas você, não, é difícil, mas eu tenho controle. Você vai lá, você sabe que você vai resolver e tal, tranquilo. A ansiedade vem forte quando a situação foge das suas mãos. E agora? E agora? Como resolver? E se isso piorar? E se isso gerar algo pior? E aí a ansiedade vai gerando expectativas ruins. Não. Fugiu do seu controle? Oração, súplica, ação de graça. Oração, súplica, ação de graça. Daqui a pouco, a paz de Cristo está guardando a sua mente em Cristo Jesus. A última verdade que vai nos ajudar a controlar os nossos níveis de ansiedade. Para vencer a ansiedade, selecione os seus pensamentos. É logo em seguida, no versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, em palavras simples, Paulo está dizendo o seguinte aqui, a nossa vitória ou a nossa derrota, o nosso sucesso ou o nosso fracasso, está aqui, na nossa mente, Os pensamentos que povoam a sua mente estão diretamente relacionados com o seu sucesso ou com o seu fracasso. Pensa assim, se você tem uma crise, tem um problema, uma situação para resolver, mas você põe na sua cabeça que não vai dar certo. Aí você fala, não vai dar certo. Ai meu Deus, não vai dar certo. Aí você está ansioso, aí você vem na igreja, no culto e pede para um presbítero, um diácono orar. Ele vem, ora, unge, abençoa. Você sente a presença de Deus, mas quando você sai lá na porta da igreja, você fala, a oração foi forte, mas não vai dar certo. Não vai dar certo. O irmão foi tão amável, a irmã foi tão cheia de Deus, falou, ai, eu senti tão bem, mas não vai dar certo, não vai dar certo. Aí você, não contente, você pede um aconselhamento com o pastor, com a pastora, aí você fica aqui 2 horas, usa 2 horas do tempo do pastor, 2 horas do seu tempo, e o pastor fica ali, abre a Bíblia e mostra e diz, é assim, vamos caminhar, vamos ter fé, isso aqui que a gente tem que fazer, o que a gente não pode fazer está na mão de Deus, vamos fazer a nossa parte, é o que nós podemos fazer, e ele vai mostrando a palavra, e vai falando e tal, e você fala, amém, aleluia. Quando você sai da sala do pastor, você fala, mas sabe uma coisa? Não vai dar certo, eu sei que não vai dar certo. E você fica pensando isso, não vai dar certo. O que vai acontecer, irmãos? Não vai dar certo. Por uma simples razão. O pensamento, isso não é, o que eu vou falar agora não é achismo, não, isso é estudo científico. O pensamento determina a emoção determina a ação. Há uma lógica no nosso organismo. O pensamento determina a emoção determina a ação. Vou dar um exemplo. Imagine que você tem um problema, uma crise, qualquer coisa, e você então tem um pensamento de pessimismo. Você tem um pensamento de incredulidade. O que esse pensamento de pessimismo, de incredulidade, que tipo de emoção esse pensamento vai gerar? Uma emoção de desânimo. Um pensamento pessimista, não vai dar certo. Ih, orou, falou, fez tanta coisa, não vai dar certo. Esse pensamento, ele vai gerar uma emoção de desânimo. Aí eu te pergunto, uma pessoa desanimada, irmãos, até o nosso corpo fala. Já ouviu falar da linguagem corporal? O nosso corpo fala, você não precisa falar com palavras. Você olha para alguém,
O corpo fala. E a pessoa, pode ser que depois de um dia inteiro de trabalho, a pessoa esteja cansada. Mas às vezes a pessoa, ela acorda e o pensamento dela é tão pessimista, é tão incrédulo, que isso gera uma emoção que gera uma ação. Então aí, você pode ver pessoas muito pessimistas e tal, você vai conversar com ela, o corpo dela fala: tudo bem, irmão? Ela fala: tudo bem. Melhor agora. Paz do Senhor. Mas a boca está falando uma coisa e o corpo está falando outra. Um pensamento negativo, pessimista, gera uma emoção, que é o desânimo. Eu te pergunto, uma pessoa tomada por desânimo, que tipo de ação que ela vai ter na vida? Se o pessimismo está na cabeça e o desânimo está nas emoções, uma pessoa desanimada, que tipo de ação que ela vai ter na vida? Uma ação debilitada, fraca, se tiver, né? Porque talvez nem tenha ação nenhuma. Agora o contrário, a pessoa está com o mesmo problema, a mesma crise, a mesma dificuldade, o mesmo diagnóstico, o mesmo prognóstico, tudo ruim, tudo negativo, tudo, mas ela põe um pensamento de fé na cabeça dela: mas Deus está no controle da minha vida, quem dá a última palavra é Deus, os meus dias estão nas mãos de Deus, Deus ainda tem o controle de tudo, o que eu posso fazer, eu vou fazer, o que eu não posso fazer, eu entrego nas mãos de Deus. Esse pensamento de fé e de confiança gera que tipo de emoção dentro dela? Uma emoção de ânimo. E uma pessoa com fé e com emoção de ânimo, uma pessoa animada, que tipo de ação que ela vai ter na vida? Se ela está animada, uma ação de coragem, uma ação de perseverança, uma ação de enfrentamento da crise, do problema, por mais difícil que seja. Ela pode ter alguns momentos, ela vira um Rocky Balboa da fé, sabe? Aquele cara que, o importante não é quantas vezes você bate, mas quantas vezes você cai e levanta, e cai e levanta. Quer dizer, você tem uma atitude de perseverança, uma atitude de coragem, porque você tem um pensamento otimista, um pensamento de fé que gera uma emoção de ânimo, e essa emoção de ânimo gera uma atitude, uma ação de perseverança e de coragem. Por isso que a Bíblia diz aqui: tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é ruim, tudo que é negativo, tudo que é incredulidade, tira da sua cabeça, selecione os seus pensamentos, senão você vai virar uma pessoa escrava da ansiedade. Como alguns cristãos gostam de encher a sua cabeça com coisas que não presta, com pensamentos que não levam a nada, só geram incredulidade e desânimo. Por exemplo, alguns crentes amam assistir aqueles telejornais do fim da tarde, fim do dia, das 5, das 6, das 7, gosta de assistir aquela coisa boa demais, né? Antigamente tinha um cara, até morreu já um desses apresentadores famosos, que ele tinha aquele jargão, lembra? Corta pra mim, você lembra desse? Hoje tem um que fala assim: olha as imagens na tela. Que imagens são essas que ele está falando? Imagens do que, gente? De tragédia, de marido dando 21 facadas na mulher, e a mulher levanta e pega o machado e corta o pescoço do marido, e vem aquela... Tem telejornal que, se aumentar o volume da televisão, espirra sangue dentro da sua sala, de tanta violência, de tanta maldade, de tanta... Aí você fala assim: então quer dizer que eu não vou ver essas coisas? Entendi, pastor, quer dizer então que eu devo ser um alienado. Não é uma questão de ser alienado, é uma questão de ser inteligente. Eu sei toda maldade, nós não somos ingênuos, não preciso ligar a televisão para saber disso. Eu sei de toda maldade, de toda malignidade, de toda sorte de violência que existe aí fora. Eu sei de tudo isso, mas eu escolho eu tenho uma escolha inteligente. Eu escolho encher a minha mente com as promessas da palavra de Deus. Eu sei toda a maldade que existe, toda a violência que existe, toda a falta de Deus que existe aí fora, mas eu não vou encher a minha mente com essas coisas. Eu já sei que tudo isso existe. Se você ficar vendo esses telejornais, essas coisas, você não sai de casa, ou sai? Ou se você sair, você sai assim. Não é? O filho vai para a escola, você... Ai meu Deus, não vai hoje não, filho, fica aqui com a mamãe, Você não vive por causa da violência, não, mas você escolhe. Eu vou fazer uma escolha inteligente.
apesar de toda essa maldade que é fato, que é real, eu vou encher a minha mente com as promessas de Deus, com a palavra de Deus. Eu fico bobo, irmão, de ver como a gente tem, nós crentes, temos a facilidade de acreditar em tudo que é porcaria, em tudo que é crendice popular. A gente acredita, mas a gente duvida da palavra. Você quer ver? Quantos de nós na sua infância, claro, isso vem lá com os avós, bisavós, tataravós, mas isso vai entrando dentro da gente, a gente acredita também. Então, quantas vezes você pequeno, talvez, viu lá na sua casa, né, e acredita nisso. De repente, você passa lá, tem um chinelo virado. Aí você olha aquilo, daqui a pouco você vai e fala, não, eu vou desvirar esse negócio aqui. Você vai lá. Por quê? Se deixar o chinelo virado, o que acontece? A mãe morre, tá vendo? Você acredita nisso. Acredita, né? Não, não acredito não, pastor. Que é isso? Eu confio, eu não acredito nisso não acredito. Aí quando ninguém está vendo, você volta lá e desvira. Vai, né? Por via das dúvidas, né? Então, não custa nada, né? O chinelo está aqui mesmo. Você já vai lá, entende? A gente, no fundo, a gente fica assim, não. A gente dá um crédito. Desculpa de novo, por uma idiotice dessa. A gente dá o crédito para uma besteira desse tamanho, que um chinelo virado vai fazer a mãe morrer. Se fizer a sogra morrer, vira todo o chinelo da casa. E aquela outra crendice popular? Põe a vassoura atrás da porta. Se você colocar... irmão, vou te falar um negócio. Se você colocar a vassoura atrás da porta... O que vai acontecer se você colocar a vassoura atrás da porta? Pode falar. A visita vai embora. Aleluia. Glórias. Olha aí, tá vendo? Aí quando você não está gostando da visita, você fala assim, vou tomar uma água. Aí você vai lá na cozinha, pega todas as vassouras e os rodos que você tem na sua casa e põe lá atrás da porta. Acredita numa coisa dessa. A gente acredita nisso. Tem outra, como que era? Tinha essa do chinelo. Tinha... essa daqui, foi quando você era criança, nossa, quantas vezes eu e meu irmão, a gente brincava disso, dava risada, mas a gente acreditava nessas porcarias assim, né? Por exemplo, estava deitado assim, aí eu chegava e pulava o Davi assim. O que acontece se você pular? Não cresce mais. Aí a gente falava assim, despula agora, despula já. Não, isso é bom, despula que eu estou mandando agora. Eu despulei o Davi, mas o Davi não me despulou. Entendeu? A gente acredita nisso. A gente acredita que se você não despular, né, não vai crescer. Você fala, que bobagem. Despula aí, vai, por favor. Não. A gente tem facilidade de acreditar nisso, mas quando no meio da nossa mais intensa dor e angústia, a palavra diz, e eis que eu estarei com você todos os dias da sua vida. Os dias que você tem vontade de morrer, eu estarei com você todos os dias da sua vida. Se você andar pelo vale da morte, você não vai estar sozinho, eu estarei com você. Aí a gente fala assim, será que você vai estar comigo? Mas eu vou desvirar o chinelo ali, porque pode ser que não vai. Olha, a gente acredita nessas coisas. Então, a palavra de Deus nos ensina, para a gente vencer, administrar os nossos níveis de ansiedade, a gente precisa aprender a selecionar os tipos de pensamentos que vão povoar a nossa cabeça, irmãos. Eu vou encher minha cabeça com a palavra de Deus, com as promessas de Deus. Deus ainda governa. Deus ainda governa a minha história e os meus dias. Os meus dias são dele. E ele é que dá a última palavra na minha vida. Enquanto ele não deu o apito final, o jogo continua. Eu estou perdendo de goleada. O jogo continua. O juiz está roubando. O jogo continua. Quem dá o apito final é ele. Eu vou vivendo, eu vou crendo que Ele pode agir e cuidar de mim, porque essa é a promessa da palavra dEle. Eu encho a minha mente com esse tipo de pensamento. Amém? Você quer aprender a gerenciar os seus níveis de ansiedade? Eu vou pedir para o Ministério de Louvor, então, vir aqui para cantar um hino, que na verdade vai ser a nossa oração para a gente celebrar a ceia. Os irmãos vão cantar esse hino, que na verdade é a oração que nós vamos fazer agora a Deus.
E eu queria que, enquanto os irmãos se preparam aqui, que você pudesse agora pensar nisso. De 0 a 10, qual é o seu nível de ansiedade hoje? Não precisa falar não, só pensa. De 0 a 10. Talvez, se tudo estiver bem na sua vida, você vai falar, -2. Está tudo bem. Mas se você está passando por um momento difícil, pastor, 7, 8. De 0 a 10, para ser verdadeiro, 11. Como é que está o seu nível de ansiedade? Como é que está o seu nível de ansiedade? Eu não sei se você entrou aqui com muito medo. Eu não sei se você entrou aqui muito desapontado. Eu não sei se você entrou aqui muito desanimado. Mas eu quero te encorajar. Olha para mim, ó. Quero te encorajar. Tira a mochila pesada da ansiedade das suas costas. Tira essa mochila pesada. O problema que você está enfrentando, talvez você não consiga mudar. Mas viver com a mochila pesada da ansiedade é uma escolha sua. Você pode escolher hoje, pegar essa mochila e deixar aqui no altar de Deus. Fazer aquilo que Pedro diz, lançai sobre Ele a vossa ansiedade. E acredite, Ele está cuidando de vós. Amém, queridos? Vamos ficar em pé? Vamos fazer essa oração agora? Essa música vai ser a nossa oração. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. Ouça a voz de Deus hoje dizendo a você: é meu, somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho, ó, é descansar em mim. Descanse em Deus. Uma vez eu vi uma imagem na internet que eu falei, é isso é controlar os níveis de ansiedade. Era um mar cheio de tubarões e tinha um cara num barquinho e ele estava deitado no barquinho com o chapéu aqui assim, deitado, descansando dentro do barquinho e os tubarões nadando ao redor dele. Ele não tinha como sair daquele mar. Se ele ficasse olhando os tubarões, ele ia entrar em pânico. Ele não tinha como sair dali. Então ele deitou ali no barquinho, ele falou, os tubarões estão ao meu redor, mas aqui no meu barquinho, eu ainda estou seguro. É isso. Os tubarões estão ao seu redor, mas confie em Deus. Confie em Deus. O seu barquinho não é um barquinho à deriva no mar dessa vida. Deus está no comando da nossa história, irmãos. Mesmo quando a gente não vê, mesmo quando a gente fala, agora é o fim, lá na frente você vai entender que aquilo que você achou que era o ponto final, era só uma vírgula que Deus colocou. Ainda tem história de Deus para você. Ainda tem história para Deus realizar na sua vida. Apesar de tudo que você está vivendo, deixa os tubarões ali e aprenda a descansar no Senhor. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você. Amém?